Aleluias, então, meu irmão. O Aí. negócio, o tal do convite público, é? O tal do convite demorou a chegar aqui. Eu peço mil desculpas aí para os teus amigos do Facebook, os meus amigos do Facebook também, que eles vão já começar a entrar. Eu quero pedir desculpa aí, porque demorou um pouquinho a nós engrenarmos aqui, mas agora estamos aí. Tobias, estou a seu dispor. Pastor, é um grande prazer recebê-lo aí pelas essas vias online aí, né? A gente, eu estava até comentando aqui com os participantes aqui que estavam nos assistindo, me assistindo, que até o senhor chegar, que a gente pega tudo mastigadinho lá no estúdio da NPTV, é facinho, facinho. Agora, quando Verdade. vai fazer meio caseiro, o negócio fica meio mais complicadinho. Pastor, é de grande importância esse assunto que nós vamos tratar hoje, que é a importância da igreja no nosso município. Não só no nosso, mas em todos os municípios, no nosso país. Mas a gente vai se tratar hoje um pouco mais sobre o nosso município aqui, Santo Antônio da Platina. Eu queria que o senhor se apresentasse, para quem não te conhece, muitos amigos aí que vão assistir e estão assistindo. Eu peço para os que estão assistindo compartilhar, né? Dar o likezinho e compartilhar a nossa live. E para o senhor se apresentar, falar um pouco de você aí para nós. Muito bem. A todos aqueles nossos amigos aí, sejam do nosso Facebook, aí do Tobias, né? Eu quero aqui agradecer desde já ao nosso Deus, porque Ele rege as nossas vidas, e quero agradecer aqui de coração ao Tobias, que tem dado a nós esse crédito de estarmos comentando algumas vezes juntos, fazendo, né, uma transmissão lá no programa dele, lá no NPTV, e agora essa live. Então eu quero aqui agradecer, Tobias, a sua vida, a Deus, eu agradeço pela sua vida, e quero aqui dizer que sou pastor Júnior, estou pastoreando a igreja metodista wesleyana em Santo Antônio da Platina há 14 anos. Estamos aqui já há 14 anos, eu sou natural de Ibaiti, então eu sou aqui da região mesmo, eu já trabalho com liderança da igreja há muito tempo. Eu acredito que já passamos 25 anos que a gente trabalha direto com liderança de igreja, liderança de jovens, liderança no geral da igreja. E há 14 anos nós estamos pastoreando diretamente uma igreja, que é essa igreja aqui em Santo Antônio da Platina. Eu sou casado, minha esposa é professora de educação física, né, professora Leia, lá do Maria da Vila, né? E tenho aí um casal de filhos, Jonatas, que faz faculdade de Direito, e a Daça, que faz faculdade de Fisioterapia. E nós somos realmente servos do Senhor, temos aí entregado a nossa vida para cooperar, sabe, a igreja e a cidade de Santo Antônio da Platina. E, Tobias, estamos aí para servir, para aquilo que formos úteis. Exatamente. Pastor, quero mandar um grande abraço para o Tião também, Tião Luiz de Paulo, grande amigo meu aí, está nos assistindo. Um grande abraço a ele e a família dele aí. Pastor, até ia brincar contigo, eu sou gaúcho, né? E amo Santo Antônio de coração, meus filhos são nascidos aqui, né? E Ibaiti, tinha um amigo meu que morava lá, ele falava que era Ibaitê, né? Tem bastante gaúcho lá em Ibaiti, e ele chamava de Ibaitê. Mas, pastor, a importância da igreja, que é o nosso tema, a importância da igreja em nosso município. Eu queria falar, saber do senhor, a respeito desse fator da igreja. Qual seria, a sua importância aqui para a gente poder começar a falar um pouquinho desse tema aí, já decorrer do tempo aí, a gente tiver alguma pergunta, alguma coisa dos nossos internautas aí, a gente pode estar contribuindo, respondendo e também pegando algumas informações. Qual que é a importância da igreja, no seu entender, no nosso município? Muito bem. Falar da importância da igreja em um município, não só no nosso município, mas em qualquer município, eu acredito que é de uma relevância absoluta. De uma relevância absoluta. Porque, se você for olhar, a igreja, ela produz para o município uma recompensa muito boa. É lógico, né, que a igreja, ela não é no ramo, sabe, comercial, né? Ela não é no ramo industrial, né? Ela não movimenta, entre aspas, o comércio e etc. Porém, a igreja trabalha numa área exclusiva. A igreja trabalha numa área em que nenhuma outra repartição, nem o governo faz isso,
que é a questão da fé. A igreja trabalha com a fé dos adeptos. Seja a igreja evangélica, seja a igreja católica, seja qualquer meio, qualquer entidade, ela trabalha com um propósito de trabalhar a fé. E você já viu que a fé de uma pessoa é fixa? Ninguém muda a fé de uma pessoa do tipo assim, eu comprei essa casa, mas eu quero a tua fé também. Eu comprei, sabe, esse carro, mas eu quero a tua fé também. A fé é inegociável, a fé é pessoal. Assim como eu tenho coisas pessoais, o meu óculos, assim como eu tenho, sabe, a minha aliança, eu tenho o meu relógio, assim é a fé. A fé é uma questão pessoal. Cada um tem uma fé. A fé é um entendimento. Eu entendo, sabe, um modo de vida, eu entendo uma cultura para mim e eu passo a viver em meio a isso. A fé é uma cultura. Então, a prática da fé gera uma cultura. E essa cultura é onde nós podemos começar a conversar, Tobias. Porque essa cultura, veja bem, a cultura de uma igreja, qualquer uma igreja, é de falar bem das pessoas, a cultura da igreja é de ressocializar pessoas. A pessoa está lá, ela está destruindo a sua família com o vício, sabe, com maus costumes. A igreja entra para ressocializar esse camarada, para trazer a reconstrução do casamento dele. A igreja entra, sabe, para trazer a reconstrução de uma coisa que ninguém também reconstrói por aí, o caráter. O caráter de uma pessoa, somente a igreja trabalha. A escola, as faculdades contribuem muito com isso. Mas o caráter é um dos propósitos principais da igreja. Num púlpito de cada igreja, num altar de cada igreja, cada pastor, seja lá o reverendo, seja lá o padre, ele vai tecer ali o seu esboço, pautado primeiramente, é lógico, na Bíblia Sagrada. Primeira coisa, ele vai embasar o seu esboço da Bíblia Sagrada, que é a regra de prática e fé de qualquer igreja. Ele vai embasar o seu sermão na Bíblia e aí ele vai, sabe, expor o seu sermão. E o seu sermão é aquilo que vai tratar o caráter de cada pessoa. Então, para resumir, a importância da igreja no município. Qual que é a importância? Ela vai trazer a ressocialização de muitas pessoas. Pessoas que eram usuários de crack, de drogas, pessoas que eram, sabe, alcoólatras, pessoas que não tinham uma fidelidade à sua família, pessoas que não tinham uma fidelidade à sua vida de integridade, comprava, não pagava, você entendeu? Dava ser pagador de conta. Sabe o que a igreja prega? Que o homem tem que ser marido de uma mulher só. Sabe o que a igreja prega? Que o filho precisa a todo custo honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe. Qual instituição? Sabe, muitos respeitam, mas a igreja prega. A igreja fala que nós devemos, sabe, amar pai e mãe, sabe, perdoar o nosso próximo, fazer caridade. Toda igreja que eu conheço, e a nossa necessariamente, todo mês arrecada alimento, todo mês. Desde que eu me conheço como pastor, todo mês. A igreja arrecada assim. Tem o seu caráter social, né? Oi? Tem o seu caráter social, né? A igreja tem o seu caráter social. A igreja está envolvida no social. Então, assim, a igreja está envolvida, ela precisa arrecadar alimento. Não é para pastor, não. A gente arrecada alimento. Por que eu digo que não é para pastor? Porque tem gente que já começa a fazer chacota. Tá arrecadando alimento porque é para pastor. Está arrecadando dízimo porque é para, sabe, para o pastor. Tudo nesse mundo depende do dinheiro, depende do alimento. Então, a igreja trabalha no social, a igreja ajuda famílias. Então, a igreja, ela está inserida em todas as áreas que você pensar. Se você olhar na área familiar, a igreja é o pilar principal. Se você olha na área profissional, a igreja trabalha que o profissional seja respeitador, seja digno, seja leal. Se você vai para a área social, a igreja faz, sabe, assistência social. Então, a igreja, você vai pegar todos os aspectos e a igreja está em contexto, porque é papel da igreja melhorar a sociedade. Se alguma coisa a igreja não pode fazer, talvez é limitação. Por isso existem várias igrejas.
O que eu não consigo fazer, outra igreja vai fazer. Mas eu preciso entender de que o papel da igreja no município não é para destruir, não é para desconstruir, não é para, levantar contra autoridades. O papel de uma igreja na sociedade é para respeitar autoridades, é para formar uma sociedade mais respeitosa, mais digna, que não haja tanta corrupção. Então a igreja ela vai estar inserida em todos os aspectos de uma sociedade e ela vai contribuir em cima disso. Eu digo, aonde há igrejas sérias, aonde há uma comunhão entre o poder religioso com o poder, administrativo de uma cidade, essa cidade vai crescer, essa cidade será abençoada, porque o papel de uma igreja é respeitar a fé de cada um. Não estamos fazendo essa live, né, Tobias, para mexer com fé de ninguém. Você tem uma fé? Isso aqui é uma live que respeita cada ponto de vista. Eu entrei aqui, eu sou espírito, nós respeitamos o teu ponto de vista. Nós não queremos entrar aqui, para aqui desfazer com a sua fé. Respeitamos o teu ponto de vista, mas entendemos que a igreja ela está com um papel de contribuição para a sociedade, diretamente, em todas as faixas etárias também. Toda igreja ela vai trabalhar desde o berçário. Olha para você ver. A nossa igreja ela tem salas específicas para receber desde uma criança recém-nascida, 6 meses, ela já pode estar no berçário da igreja, como temos capacidade de receber uma pessoa com 85 anos, desde que não esteja um quadro de risco, né? Bem falado que essa época, qualquer faixa etária, se você está enquadrado na faixa de risco, você tem uma doença, aí você tem que se cuidar, aí é outras questões. Mas a igreja, no contexto da constituição dela, ela está pronta para receber qualquer um e dar bom ensinamento e dar bom conselho, bom testemunho para cada um. Legal, Tobias? Vai perguntando. A igreja ela muda, ela constrói, ela no aspecto pessoal, íntimo de cada um, ela faz milagres através do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Porque a gente conhece, até na igreja do Senhor tem alguns casos, garanto, que tem, não só do Senhor, mas de várias outras igrejas, pessoas que se libertaram, que se salvaram, que mudaram a vida através da igreja. Pessoas que andavam no caminho errado, no caminho das drogas, no caminho do crime, e hoje em dia eles servem às igrejas, servem ao Senhor Jesus Cristo, e realmente isso é a parte social, a grande importância que a igreja traz para o município, no meu modo de pensar, no meu modo de ver, humildemente, e contribui de uma certa maneira que não tem nem palavras para dizer. Porque eu tenho, acho que uns 3, 4 amigos aqui na cidade que, através das igrejas, conseguiram mudar a vida deles, né? Tanto no sistema financeiro, sistema íntimo, dele com a família, dele com a namorada, dele com a esposa e com os filhos. Então, acho que isso é muito importante. Por isso que é importante o papel da igreja no município, sim, e deve ser apoiado por vários outros setores, no meu modo de pensar. Pastor, nós fizemos uma pauta e temos algumas perguntas que eu formulei e outras perguntas que alguns amigos formularam, né? E aqui tem uma muito interessante que ela fala assim: qual a maior dificuldade da igreja hoje, no seu entender? São muitas as dificuldades de uma igreja. Na realidade, nós vamos dizer e olhar para a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades malignas nas regiões espirituais. A maior luta da igreja não é nem no físico, é no espiritual. É no espiritual. E por aí eu quero dizer assim, talvez a maior dificuldade da igreja hoje é a igreja, às vezes, se acomodar. Nós vemos muitas pessoas que se acomodam, e elas começam a se distanciar da fé. A fé é pautada na Bíblia. E às vezes a pessoa se acomoda e ela começa a se distanciar do propósito. Então, o mundo hoje está muito cômodo. O mundo está cômodo. Eu sei que as pessoas reclamam. Se não está chovendo, reclama que, poxa vida, não está chovendo. Se chove, pode ver que já tem gente falando assim, puxa vida, não para de chover. É bênção, chuva é bênção. Então, assim, as pessoas são um pouco inconformadas, né? Então, assim, hoje existe igreja para todo gosto. Existe igreja grande, igreja média, igreja pequena.
pequena, existe igrejas que, sabe, existe uma cultura mais jovem, existe igreja que é uma cultura mais de anciões, existe igrejas que tem uso e costume, mulher não pode fazer isso, homem não pode fazer aquilo. Então, existe igreja para todo gosto. Mas a grande questão é assim, hoje o comodismo tem tomado conta de muitas as famílias. As pessoas têm se acomodado, têm se distanciado um pouquinho. E pelas pessoas se distanciarem um pouquinho da igreja, se distanciarem, porque a vida é ativista. Nós estamos falando de uma cidade de 40 e poucos mil habitantes. Não somos cidade grande. Se você for para uma cidade grande, tem pessoas que elas fazem reuniões de igreja, às vezes de madrugada, porque não tem tempo. O ativismo é algo absurdo, as pessoas não têm tempo, final de semana tem que estudar para vestibular, tem que estudar para isso, para aquilo. Então a correria tomou geral. Então as pessoas elas têm o pouco de tempo que elas têm tido, porque o trabalho da igreja é um trabalho voluntário. Ninguém cobra nada, ninguém... Então, assim, é um trabalho voluntário. E as pessoas acabam, sabe, se acomodando. Então, o comodismo das pessoas, de uma forma geral, vai gerar, sabe, uma infiltração de... a gente fala assim de muitas coisas que irão prejudicar, de alguma forma, a cultura da igreja. Que, por se distanciar de alguns, vai introduzindo, às vezes... um que fala mal daqui, outro que, sabe, fala mal dali. Às vezes é o comportamento de alguma liderança que muda. Então, eu digo que talvez o comodismo, sabe, das pessoas em meio a todo o ativismo, hoje, tem se tornado algo muito prejudicial. Alguém pode falar assim, mas a questão financeira. Não, a igreja de Deus sempre supriu. A igreja, já no início dela, porque ela começou 2000 anos atrás, após a ressurreição de Jesus, a igreja vai começar a caminhar. E o período que ela mais cresceu foi um período de perseguição. Isso é um período de Nero, um período, sabe, Constantino, o período que a igreja mais foi perseguida, mais ela cresceu. Então, assim, a igreja, ela funciona, ela caminha. Sabe, o Senhor envia pessoas que voluntariamente subsidiam a igreja. Então, assim, não vou dizer que a pior complicação hoje, sabe, é das pessoas de dinheiro. Não é. A maior complicação hoje não é da política, porque Deus está acima de todas as coisas. Talvez a maior complicação da igreja hoje é o comodismo em meio a tanto ativismo. As pessoas querem chegar na sua casa, deitar e dormir. Querem chegar na sua casa e ir para Netflix. Querem chegar na sua casa e ir para debaixo do cobertor num dia friozinho como esse. Mas o que nós precisamos entender é que a fé não pode parar. Não pode parar, né, Tobias? A gente tem dias aí falado com relação à pandemia, trouxe algumas complicações, mas não parou a igreja. Não parou, não pode parar. A igreja não pode parar. Então, assim, o comodismo de algumas pessoas tem dificultado um pouquinho, sabe, a obra do Senhor, o crescimento da igreja. Mas a política em si, a questão financeira, essas questões, elas vão sendo supridas, porque o próprio Senhor é quem rege. Quando digo Senhor, o próprio Deus, Senhor da igreja, é que rege todas as coisas. Exatamente. Tem uma outra pergunta que também é um momento eleitoral e muitos querem saber, inclusive eu também, a relação das igrejas na política. Realmente agora teve até umas decisões aí do Supremo que veio querer intervir, que tem umas normas, né, até do TSE, que a igreja não pode se manifestar politicamente, né? E algumas coisas assim que veio umas discussões aí a semana agora que entrou. Mas eu quero saber do senhor qual que é a relação da igreja hoje na política. Qual que é a sua relação, né, igreja na política no nosso município ou outros municípios que o senhor tenha passado, tem alguma experiência aí? A igreja em si, ela é independente. Ela precisa caminhar independente. Mas membros de igrejas, né, líderes de igreja, eles precisam se envolver com a política. Né? Existe a política boa, porque a política é necessária. Precisamos deixar claro isso, que a política é necessária. A corrupção é desnecessária. Porque quando se fala de política, às vezes já cria-se um tabu. A igreja não pode, porque associa política com corrupção. Não, a igreja nunca vai ter comunhão com corrupção.
igreja não pode ter comunhão com corrupção. Agora, a política boa é necessária. Porque se nós não temos representantes da igreja dentro, sabe, da política, ou seja, de todo o legislativo, judiciário, seja, sabe, a nível federal, ou a nível estadual, ou a nível municipal, há uma necessidade que haja representação. Se não tem uma representação política do meio evangélico, como é que eles vão saber o que os evangélicos precisam? Se não existe uma representação, sabe, do meio católico, como que eles vão saber, sabe, com relação aos católicos? O que interfere na fé dos católicos não pode? Então, eu penso que dentro de uma política boa, a igreja, ela precisa motivar pessoas principalmente que tenham, sabe, capacitação para defender, sabe, um cargo, para defender, sabe, uma posição política. Eu entendo que a igreja, ela precisa se envolver, mas a partir dos membros da igreja, não a igreja no todo. Porque a igreja tem um estatuto, ela funciona como uma empresa, entre aspas, né? Uma empresa tem CNPJ, uma igreja tem CNPJ, uma igreja tem prédio próprio, uma empresa tem prédio próprio. Então ela vai funcionar como algo legal normalmente. Só que os membros de uma igreja, eles não podem, sabe, ficar alheios a isso. Todo membro de igreja, a partir de um entendimento de que existe uma política boa, os membros são liberados para concorrer a vereador, que nem agora, né? No nosso município há uma cogitação de vários, entre todos está aí o Tobias, que é um pré-candidato, né, Tobias? Então, assim, são pessoas boas. O Tobias tem princípio cristão, não é, Tobias? Tem uma fé cristã. Então, assim, são pessoas que lá dentro vão, sabe, liderar de uma forma em que vai trazer para a igreja, com certeza, um equilíbrio. Agora, existe alguns pontos. Cada denominação é uma. Cada igreja tem um estatuto. Exemplo, tem igreja, não vamos entrar aqui em nomes, porque aí pode polemizar um pouco, mas existem igrejas que o pastor, ou seja, ele não pode ser um candidato vereador, prefeito, governador, presidente, ele não pode, ele precisa pedir licença da sua função para exercer a tal cargo político. Mas já existe igreja que o pastor pode continuar sendo pastor da referida igreja e pode continuar concorrendo lá ao cargo de qualquer que for, sabe, o pleito dele. Então, assim, isso é uma questão individual de cada igreja. Agora, pastor, a questão política, como que a igreja vê? A igreja vê como uma necessidade de pessoas boas, principalmente cristãs, entrando em meio à política. Eles têm que entrar agora com a consciência de que a política ela tem que ser boa para os dois lados, ela tem que ser, sabe, boa, ela não pode ser corrupta, porque esse tabu a gente tem que quebrar. Quando se fala que fulano vai se candidatar para alguma coisa, e agora as pessoas, de uma forma geral, não estou falando só de igreja, não, estou dizendo de uma forma geral, as pessoas já associam, ele vai se candidatar para tal, e agora descambou. Não. Não posso generar um pacote e falar tudo igual, não. Existe muito político correto, bom, e é por isso que o nosso país está em pé. É por isso. Vou dizer de uma forma geral, porque se só tivesse corrupto, o Brasil já tinha afundado há muito tempo. A nossa cidade já tinha afundado há muito tempo. Existe em todos os lugares, queridos, coloca uma coisa no coração. Em todos os lugares existe o bom e o ruim. Existe o corrupto e existe o leal. Sabe, aquele que aprendeu no berço a ser íntegro. Então, em todos os lugares tem. Na política vai ter? Vai ter. Todo pastor, ele é correto? Nem todos. Eu não posso botar minha mão no fogo por todos. Assim como eu não posso botar minha mão no fogo por todos os políticos. Mas não é eu que vou julgar. Não sou eu que julgo, né? Nas partes maiores, como você já citou, né? O próprio Supremo Tribunal Federal. E a gente crê até em algo superior ao Supremo Tribunal, que é o tribunal do nosso Deus, que é o tribunal onde ele rege todas as coisas, não é? Então, assim, Tobias, a igreja precisa ser inserida
nesse contexto, precisa ter cabeças boas lá para defender o meio evangélico, cristão, católico. Precisa ter pessoas boas realmente que tenham uma boa fala, uma boa proposta, uma boa fé. Aí as coisas vão melhorar. Tudo respeitando cada ponto. Se a igreja não permite, respeita ela. Não é porque, não, mas aquela igreja não permite que ninguém seja candidato. Respeita ela. Tem um monte de outras igrejas que permite que seja candidato lá na igreja. Então, assim, a diversidade é boa. Você já pensou se todo mundo vestisse branco? Você já pensou se todo mundo usasse barba? O Tobias está de barba. Eu não uso barba. Eu já sou meio cara larga, viu, Tobias? Se eu não usar barba, eu vou mas eu também estou ficando mais velho, estou ficando então, assim, cara o larga. Tobias já tem o rosto mais fino, fica legal para ele. Estou te elogiando, hein, cara? Obrigado. Olha aí, estou te elogiando. Mas a diversidade é legal, cada um escolhe uma coisa. Não, eu escolhi ser um político, então escolha também ser um político honesto, correto, íntegro. E aí a igreja agradece, o Senhor aplaude. Sim, e o engraçado de tudo isso, que a gente sempre está batendo na tecla, tem um engraçado que é o engraçado que não é tão engraçado assim. Porque o senhor falou uma palavra muito interessante que tem que existir sempre em nossas vidas, que é o respeito. A partir do momento que a gente respeitar o próximo, a gente consegue a si próprio se respeitar. E as coisas vão fluindo, vão fluindo. É muito importante isso. Tem uma outra perguntinha que ela é muito interessante e poucos sabiam, né? Inclusive eu, o senhor foi no último programa meu, até que eu fiz do ano, né? E se eu voltar agora, só volto depois do dia 15 de novembro. A importância do Conselho Municipal dos Pastores, né, no município. Inclusive o senhor é presidente, né, hoje do Conselho, né? Fala um pouquinho para a gente da importância desse conselho, como é que funciona um pouco, para a gente poder entender, a gente, nossos amigos aí que estão nos assistindo. Legal, legal. Na realidade, tudo parte de uma organização. Tudo. Por que uma empresa vai bem? Porque é organizada. Por que o Estado vai bem? Porque existe uma boa equipe. Já podemos dizer que um prefeito não lidera sozinho, o governador não lidera sozinho, o presidente não lidera sozinho. Se ele não tiver uma equipe, uma organização boa, bem montada, que pensa que nem ele, as coisas não vão dar certo. E uma cidade, falando a nível espiritual e nível também físico, é muito importante um conselho de pastores, não é? Eu, desde que vim para essa cidade, eu faço parte do conselho de pastor dessa cidade. Se chama COPSAP, Conselho de Pastores de Santo Antônio da Platina, COPSAP, tá bom? Do qual qualquer pastor evangélico pode procurar e ser membro. Porque aqui, Tobias, é muito importante dizer isso, porque senão a pessoa fala assim, não, esse conselho aí é só para A ou B. Não. Qualquer pastor, seja a igreja tradicional, seja a igreja pentecostal, seja a igreja neopentecostal, qualquer igreja, você só precisa ser de fato pastor, não é? E se você é pastor, o que você tem? Na minha pessoa ou na pessoa nós temos 25 pastores que são membros integrais desse conselho. Existe só isso de igreja da cidade? Não, existe 50, 60 igrejas, denominações na cidade, mas praticamente a metade são membros desse conselho de pastor, tá bom? Então, o conselho de pastor é importante? É muito importante. Primeiro, porque existe uma comunhão entre os pastores. Nós somos amigos. Irmão, não está aqui cada um jogando um time, um querendo pegar o outro, um querendo arrancar o pescoço do outro. Não tem isso. E quando você, meu amigo, minha amiga, sabe, está me escutando, está escutando o Tobias aqui, entenda uma coisa. Se parte de um conselho de pastor, se o teu pastor é membro daquele conselho de pastor, entenda uma coisa, isso eu estou dizendo para qualquer cidade, seja Ibaiti, seja, sabe, Jacarezinho, seja Ourinho, seja qualquer cidade. Se o seu pastor é membro do conselho de pastor, ele tem conhecimento de todas as outras igrejas. Existe uma amizade, existe um estatuto, existe uma respeitabilidade com relação às denominações. A gente não está no conselho de pastor para mim ficar dizendo ao pastor de lá que não pode fazer isso, ao pastor de cá que não pode fazer isso. O conselho de pastor é neutro nesse sentido, mas ele lidera para trazer comunhão entre os pastores, comunhão entre a igreja,
atos proféticos. Olha para você ver, Tobias, isso é muito importante. Atos proféticos. Às vezes a pessoa fala assim, o conselho de pastor, ele só se reúne lá, toma um café, tem uma comunhão. Mas um dos propósitos do conselho de pastor, para você ter uma ideia, na nossa cidade, nós oramos 31 dias, quando tem 31 dias, nós oramos todos os dias do mês pela nossa cidade. Olha para você ver, o que nós colocamos todo dia, tem uma igreja orando, todo dia. Todo dia, tem um dia que é Wesleyano, tem um dia que é Metodista, tem um dia que é Assembleia de Deus, tem um dia que é Batista, tem um dia que é Presbiteriano, tem um dia que é Bola de Neve, tem um dia que é a Comunidade, tem um dia que é a igreja lá de cima, lá de baixo. Todas as igrejas que aderiram, estão com a gente, nós temos um relógio de oração. Todos os dias. Tem igreja, eu vou citar o exemplo da nossa, de outros, tem igreja que às vezes fazem 12 horas de oração. Começa de manhã, vai até a noite, orando. Sabe para quê? Orando, dizendo, Senhor, abençoa essa cidade. Senhor, fecha o tráfico dessa cidade. Senhor, diminui o roubo nessa cidade. Diminui, ó Deus, toda a promiscuidade, toda mentira, toda falsidade, todo tipo de abusos. Senhor, diminui nessa cidade todo tipo de vício, toda corrupção. Todo dia tem alguém orando pela cidade, pelas lideranças da cidade, pelas empresas da cidade. Às vezes você trabalha numa empresa e fala assim, mas o que a igreja, conselho de pastor tem a ver com isso? Todos os dias nós oramos pelas empresas dessa cidade, oramos pelo comércio dessa cidade. Vai aí, todos os dias, o conselho de pastor e aqueles que são adeptos a esse conselho, nós oramos por todas as famílias. Todos vocês que estão nos ouvindo faz parte de alguma família. Nós oramos pelo pai, pela mãe, pela família. Nós oramos pelas igrejas, denominações, nós oramos de uma forma geral pela juventude, para que não se perca. Então, assim, qual o papel de um conselho, sabe, de pastores numa cidade? É o papel de domínio na área espiritual. Na área física já tem o legislativo, o judiciário, tem um monte de outras funções. Porém, na área espiritual, só a igreja age. Só a igreja. E é a igreja que na área espiritual está determinando, dizendo, Senhor, abençoa. Eu termino essa fala, Tobias, dizendo assim, será que você, meu caro amigo do meu Facebook, do Tobias aí, nossos queridos companheiros aí, será que você não parou para pensar ainda? Analisa nos últimos dias. Nós estamos vivendo o ano 2000 e hoje eu vi até um repórter dizendo assim, do ano 2020, né? Do ano 2020 não se espera mais nada, né? Então, por que ele dizia isso? Porque já teve tudo que se possa imaginar esse ano. Existe bomba que estourou, sabe, matou centenas de milhares de pessoas, terremotos, o vulcão que entrou em erupção, mar que entrou para dentro da orla, sabe, aí das regiões litorâneas, terremotos no nosso país, olha aí, hein? Olha, cidade sendo destruída para cá. Esses dias teve vendaval que destruiu várias coisas para a região de Goiânia e Baiti. Essa semana, será que você não para para pensar do tipo assim, sabe, um ciclone pegou aqui a questão de Bandeirantes, Jacarezinho e fez um estrago do tipo assim, em olhos nus, a gente até duvida que um vento fez aquilo. Deixa eu dizer, será que você não para pensar, para entender que no âmbito espiritual existe coisa acontecendo? Então, assim, aonde a igreja age? Abençoando. Eu só quero dar um dado aqui, só para você entender, Tobias. Dias atrás, alguém que me parou e mostrou o papel esses dias e falou, pastor, dá uma analisada para você ver. Dá uma analisada. Dias atrás, a igreja precisou fechar, foi determinado isso, a igreja fechou. No fechar da igreja, naqueles dias, o Covid estava em crescimento, e ele cresceu, cresceu. Quando a igreja voltou, o Covid diminuiu e estabilizou. Então, assim, até nisso, eu quero dizer para você que a igreja interfere. Interfere porque ela ora, ela movimenta o reino espiritual. E quando uma igreja está orando, são pragas, são vírus, são mortandades, são ciclones, são terremotos, que nós somos protegidos. Então você, meu amigo, minha irmã, sabe, meu irmão, eu queria que você entendesse, o papel de uma igreja, de um conselho de pastor, é proteção de uma cidade. Pode reparar e pode levantar as duas mãos que a nossa cidade é abençoada. Não estou dizendo que nós somos melhor do que nenhum outro, mas continuemos assim, continuemos orando,
continuemos, sabe, de mãos dadas. Parabéns, Tobias. Continuemos assim. Você já pensou se todas as redes sociais, ao invés de criticar a igreja, ao invés de criticar pastor, padre, ao invés de criticar, sabe, fizesse uma live e trouxesse, como o Tobias está fazendo. Parabéns, Tobias. Você está dando a cara aí, sabe, para bater, porque eu sei que há muitas pessoas de fé diferente vai dizer, o Tobias agora, será que virou crente? Alguns vão dizer, ei, respeito a fé do Tobias, o que ele está fazendo aqui não existe proposta nenhuma para mim, a não ser falar a importância de uma igreja na cidade. Então, Tobias, parabéns, que como você possa nascer outros nas redes sociais, possa nascer programas de televisão que coloquem lá dentro, sabe, um bate-papo como esse, para dizer a importância da igreja numa cidade. Não é só criticar, não é só lançar pedra, é também ver o que uma igreja produz. E detalhe, talvez muitos que ouviram aqui que nós oramos 31 dias pela cidade, tem pastores, tem igrejas, que às vezes tem muita gente dormindo, e nós fazemos às vezes propósito de orar nos trevos das cidades, orar nos lugares que tem mais criminalidade na cidade, sabe? Às vezes tem muitos dormindo, e às vezes nós encontramos muitos que estão nos trevos orando, para que não haja acidente, orando para que não haja morte nos trevos, nas rodovias. Então a igreja não está para prejudicar o município, só está para abençoar. É isso que é o papel da igreja, não é? E a igreja, ela também, ela é bem organizada, né? Ela precisa partir de uma organização interna e uma organização externa que a gente chama de Conselho de Pastores. É uma luta constante, né, pastor? Espiritual, né? Porque as pessoas, o próprio conselho, as próprias igrejas estão aí orando, né? 24 horas, bem dizer, para o nosso município. E essa importância mesmo, muito legal essa questão do conselho, que poucos aqui, pelo menos eu tive conhecimento através do senhor, do conselho aí, do COPSAP. É isso, né? COPSAP. Pastor, já está chegando o nosso tempo, a conversa é maravilhosa, é muito boa, o papo vai fluindo, vou escutando, a gente vai aprendendo bastante, e eu gosto muito de escutar, né? Agora teve um amigo meu que falou, Tobias, o seguinte, a gente deve escutar mais, pois a gente tem 2 orelhas e uma boca, né? É interessante isso. Eu gosto muito de aprender, e aprendo muito com o senhor. Tem uma... Para a gente encerrar, como estar no mundo, mas não ser do mundo? Ponto. E uma outra pergunta junto com essa já, como lidar com meu filho que não quer ir na igreja? Nossos internautas aí mandaram essa pergunta e eu queria que o senhor respondesse para a gente, para encerrar, Legal. e daí fizesse suas considerações finais. Legal, eu quero dizer assim, como lidar com meu filho, vamos inverter, como lidar com meu filho se ele não quer ir na igreja? A primeira coisa, eu preciso ser o exemplo. Eu sou pai também, Tobias é pai também. Eu não posso dizer ao meu filho, vai à igreja. Eu preciso ir e influenciar o meu filho a ir junto. Existe um versículo na palavra de Deus que diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele. Então, assim, qual é, sabe, a explicação em cima desse texto? Ensina a criança no caminho. Eu preciso ensinar os meus filhos indo à igreja. Eu preciso demonstrar aos meus filhos que é importante ir na igreja, que lá eu gesticulo a minha fé, lá eu ativo a minha fé, lá eu fortaleço a minha fé. Porque a fé não é que nem... A fé é como uma planta. Você precisa regar, você precisa adubar, você precisa, sabe, trazer coisas boas para ela. Não é só você plantar e esquecer dela, sabe? Nunca mais precisa de água. A fé, já tem um texto da palavra do Senhor que diz também assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, assim, querido ouvinte aí, você precisa influenciar. Deus não nos fez para nós sermos, sabe, marionetes de ninguém. Marionetes de ninguém. Nem os nossos filhos, eles podem achar que é nós que dominamos eles. Nós influenciamos eles. É lógico que a mãe é mais forte que existe. Mais forte do que pastor, mais forte do que qualquer conselheiro espiritual. A função de um pai, de uma mãe,
é de realmente os maiores influenciadores de um filho, de uma filha. E está aí, talvez, o erro da sociedade. Porque qual é o problema da sociedade? O problema da sociedade está na família. Alguma coisa discrepou ali, saiu fora dos trilhos ali, e aí a consequência vem depois. Porque se um filho aprende certinho a honrar, respeitar, pagar conta, ser amoroso, sabe, ser atencioso, ser estudioso, ser trabalhador, se ele aprende com pai e mãe, ele vai ser um exemplo na igreja, na sociedade, na faculdade, em qualquer lugar. Então o exemplo está em casa, pai e mãe. Quer ensinar o seu filho a ir para a igreja? Ensina influenciando, amando ir na igreja, fazendo, sabe, de uma forma bastante descontraída, gostosa. Até porque, ontem mesmo eu dizia para um jovem, é muito gostoso ser, sabe, da igreja, é muito gostoso. A gente vem de uma época, quando eu era guri, existiam muitas coisas que eu não podia, porque, você agora é evangélico, e o meio evangélico não pode isso, não pode aquilo. Não que nós quebramos os princípios, não é isso. Mas é tão gostoso. Poxa, esses dias tinha um jovem falando assim, por que eu não sou da igreja, porque não pode assistir televisão? Eu falei, rapaz, eu assisto, eu gosto de filme, eu gosto de Netflix. Mas esse dia alguém me viu de shorts, de bermuda, e falou assim, meu Deus, o pastor de bermuda. Eu falei, eu sou um ser humano também. Um pastor pode usar uma bermuda, um pastor pode usar uma camiseta. Se eu vou na praia, eu não vou lá de terno. Se eu vou na praia, eu vou de bermuda. Então, assim, é gostoso. Agora, pai, influencia seu filho de uma forma legal. Vamos à igreja de uma forma, sabe, descontraída. Não, vamos lá na igreja, porque agora tem que ir na igreja. Esse negócio é ruim demais. Então, faz de uma forma que seu filho tenha prazer de ir. E a outra questão é como ser do mundo, não pertencer ao mundo, é isso? É isso, né, Tobias? Como estar no mundo e não... Como estar no mundo, mas não ser do mundo. Isso. De fé, né? Porque quando fala estar no mundo, né, mas não ter os costumes desse mundo, é um pouco que uma fala, vamos dizer assim, evangélica, cristã. Porque quem, sabe, não é de nenhuma igreja, ele vai falar assim, mas como é que eu sou do mundo e não, sabe, eu estou no mundo e não sou do mundo, não sou influenciado pelo mundo. Então, assim, o meio evangélico usa a terminologia mundo, sabe, por ser assim, sem nenhum tipo de lei, ou seja, você está livre, você não é regido por nenhum estatuto, pela Bíblia, você é do mundo, você faz aquilo que não está na Bíblia, porque aquele que está na igreja, ele vai, sabe, ele vai obedecer aquilo que está na Bíblia. Mas aquele que está no mundo, é um ditado evangélico, aquele que está no mundo, aquilo ele faz o que quer. Então, é um lugar de anarquia. Então, são olhos de alguém que entende dessa forma. Eu entendo assim, que é uma questão de fé. É uma questão de submissão. Eu entendo e eu me submeto a uma fé e eu não vou ser influenciado. Esses dias nós falávamos com relação à pandemia. A pandemia não tirou a fé de ninguém, pelo contrário, aumentou a nossa fé. Porque alguém disse uma vez, depois da pandemia a igreja não vai existir mais, porque não vai ter mais gente. Tem jeito sim. Tem jeito sim, porque não é pandemia, não é luta, não é crise financeira, não é uma enfermidade que vai tirar a nossa fé. Então, o que nos salva, mesmo estando no mundo, é a nossa fé. E fé é entendimento, fé é conhecimento do Deus que nós servimos. É isso que nos livra do mundo. O que faz uma pessoa estar no mundo e se envolver com o mundo e se perder na fé? É não conhecer o seu Deus. Porque se você conhece o Deus que você serve, você certamente vai ser íntegro. Muito bem, Tobias. Isso aí, pastor. Quero mandar um grande abraço à nossa querida professora Cuca Medeiros, né? Colega da tua esposa, né? São profissionais de educação física. E também a minha vozinha Genoveva. Estava aí dando boa noite, compartilhando nosso vídeo. Que legal. Amo de paixão. Minha vozinha lá de Santa Catarina, né? Pastor, suas considerações finais, eu te agradeço muito, tá? Por ter participado comigo desta live. Já toda segunda vez que eu peço, o senhor me atende, tá? Agradeço mesmo. Eu acho que a importância da live não é só para nós,
que estamos aqui fazendo, mas sim a importância é para a maioria das pessoas que possam olhar, compartilhar nossa live, que a gente possa passar essa mensagem de respeito, de fé, de contribuição da igreja para o município, da contribuição do COPSAP, que a gente falou, que é o Conselho dos Pastores, de toda essa luta. E, ó, e o senhor é um cara bom de audiência, viu? Porque a gente é acostumado a fazer programa e aqui a nossa média foi de 18 a 20 que estavam nos assistindo, chegou um pico maior aí, mas o senhor tem uma audiência boa, nós seguramos a audiência, hein? Acho que dá para nós já começar a bolar um programa futuramente. Vamos fazer um Suas negócio aí considerações sim. finais. Tobias, eu agradeço a sua vida que estiver conosco. Sabe, Tobias, você estava falando aí, eu estava me lembrando. Hoje de manhã aconteceu até um pico, do tipo assim, eu nem entendi. Hoje de manhã foi a 80, sabe, aqueles que estavam assistindo ao vivo, 80 numa live que a gente faz de manhã. 80, isso é um recorde. Mas assim, o normal é toda manhã, às 7h30 da manhã, a gente tem uma live, e eu me admiro com isso, porque as pessoas geralmente de manhã, elas não aderem muito ao Facebook, mas de manhã nós temos quase 30, às vezes mais do que 30. Hoje estourou, hoje foi mais de 70 ao vivo de manhã. Então, assim, é algo gostoso. Nós sempre temos uma fidelidade com a palavra, né, com as pessoas que estão com a gente. Então, eu quero mandar um beijo no coração de todos aqueles que são nossos amigos aí, que continuem. Quero aqui dizer a todos, se posso dizer isso, Tobias, sabe que hoje saiu um novo decreto, né, no nosso município, já está, sabe, em edital, já está no Diário Oficial e já está em vigor. Ouvi hoje do próprio prefeito, né, que ele flexibilizou um pouco para as igrejas. Nós estamos falando de igreja aqui hoje, não é? E outro dia nós estávamos até numa outra live, numa outra transmissão, da qual ficou bem complicado, alguns dias que parou a igreja e tal, mas assim, a partir de hoje, notícia de primeira aqui do Tobias, do pastor Júnior, sabe, notícia de primeira, flexibilizou para a igreja. Então, a partir de hoje, tem um decreto novo, em que as igrejas podem ter 50% da sua capacidade. 50%. Então, cada igreja precisa fazer uma medição, precisa respeitar 1 metro de distância, ainda 1 metro e pouco de distância, álcool gel, sabe, máscara, todo aquele negócio precisa respeitar. Mas houve uma flexibilização. Então, assim, não dá para a gente criticar, não vamos na igreja, irmãos. Voltou até a flexibilização com relação a crianças e idosos. O que precisa ficar em casa, em quarentena mesmo, é aquele que está num quadro de risco. E esse precisa respeitar. Porque, assim, no decreto novo, ficou muito assim sobre os ombros de cada igreja, pastor, policiar um pouco isso aí, para não deixar, sabe, pessoas fora do quadro, ou no quadro de risco, vindo à igreja. Então, assim, isso é bem pessoal. Se você está no quadro de risco, não vá na igreja, seja criança, jovem ou idoso, mas a partir de hoje, entra aí, pesquisa, você vai ver. Houve um decreto novo hoje e a partir de amanhã as nossas igrejas vão ter, sabe, um espaço maior para trabalhar. E eu quero agradecer ao Tobias que essa notícia acho que foi feita exatamente para vir nessa live do Tobias, porque é em primeira mão, não é, Tobias? Já está no Diário Oficial, um novo decreto, sabe? E a gente pode trabalhar com maior flexibilização e também tomando os devidos cuidados. É importante ressaltar que não pode ter culto, igreja aberta depois das 21 horas. Né? Então, assim, queridos, o Conselho do Pastor esteve em cima disso aí, sabe, acompanhando, aconselhando, orando pelo prefeito, pela liderança, pelo comitê, e a gente quer aqui parabenizar, sabe, tanto o Tobias por nos deixar passar isso em primeira mão para você, como também a toda a liderança da nossa cidade, né? Que Deus abençoe a todos. Meu respeito a você, Tobias. Eu que agradeço. Pastor, então foi isso. Muito obrigado mesmo, de coração. Tá? E te agradeço mais uma vez e precisando de mim, estou à disposição. Né? E todos aí que estão a fim de fazer uma live também, deixo aqui já aberto espaço para qualquer pastor que queira também fazer, pastor, padre ou qualquer outro tipo de religião que queira fazer uma live com a gente. Está aberto aí para a gente poder estar trabalhando assuntos e eu acho que foi um assunto muito bacana mesmo. Te agradeço de coração. O senhor quer fazer uma oração para nós encerrarmos? Agora eu senti firmeza, hein?
Senti firmeza então, mesmo. Gostei, Tobias. muito obrigado mesmo, pessoal. Então. Vamos ligar o nosso pensamento a Deus. Grande Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por essa live, por esse amigo do coração, Tobias, por poder aqui dividir, ó Deus, essas experiências de igreja, representação da igreja na cidade, essa notícia nova, ó Deus, em que houve uma flexibilização com relação ao decreto municipal para com a igreja. Te agradecemos por isso, te agradecemos, ó Deus, por cada um que nos ouviu, pelas notícias que vão chegar. Muitos vão nos ouvir depois, vão assistir esse bate-papo, e eu quero que todos sejam abençoados. Nós não queremos, Senhor Deus, que ninguém se fira, Senhor Deus, com a nossa fé, com a nossa forma de falar. Pelo contrário, queremos abençoar a todos e que todos realmente sintam-se cobertos, protegidos pelas mãos do Senhor. E todos os sonhos, desejos do coração de cada um, ouvinte nosso, seja suprido, abençoado, fortalecido no Senhor Jesus. É assim que oramos. Amém. Deus abençoe. Amém. Pastor, brigadão. Beijo para todos aí no coração de todos. Muita fé e respeito. Amém. Tchau, tchau. Brigadão. Tchau, tchau. Amém. Tchau.